A pergunta de US$ 1 milhão, o dólar, afinal, vai subir ou vai cair? Bom, se continuar do jeito que está, ele vai subir, e vai subir bem. Meu nome é Thiago Valença, sou do canal O Assessor. Assista até o final, que eu vou mostrar tudo para você, seguindo três premissas: análise técnica, projeções e fundamentos, completando o porquê o dólar tem uma grande chance de subir bem, principalmente agora em 2026. Mas antes, se inscreva, curte, comente, compartilhe, ative as notificações do canal. Bom, vamos lá. Se a gente utilizar da ferramenta de análise gráfica para analisar o dólar, nós vamos enxergar muitos padrões que se repetem. Na verdade, análise gráfica é isso. São padrões. Você analisa padrões históricos do passado para projetar o futuro, tá? São padrões que se repetem, tá? Porque o mercado, ele é feito, quem movimenta o mercado não são só os investidores, são os especuladores que fazem, de fato, a volatilidade do mercado. Se fosse só investidores, o mercado ia comprando, comprando, comprando. Mas são os especuladores que movimentam o mercado. E os especuladores se utilizam de análise técnica. Vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês entenderem do que eu estou falando. Muito bem. Esse aqui é um gráfico, esse é o gráfico do dólar futuro, tá? O índice do dólar futuro. Isso aqui é o dólar negociado na bolsa. Na verdade, esse é o gráfico referência, tá? Deixa eu puxar aqui. Esse é o gráfico referência, mas os especuladores e os investidores, eles se utilizam, ou as empresas, investidores que fazem hedge cambial, proteção, eles se utilizam de contratos, tá? São contratos negociados em bolsa, tá? Então, aqui, ó, inspirado o contrato atual agora é o dólar J, que representa o mês, ou seja, a vigência desse contrato, e o ano 25, tá? Então, eles compram e vendem aquele contrato e, claro, se reflete no índice, tá? E esse índice, diferente do dólar à vista, ele tem ajustes, por isso que você está vendo essa grande diferença aqui desse período. Mas se a gente pegar o período de 2011 até agora, olha esse padrão impecável. Olha como o passado se repete. Ele ficou nessa lateralidade, né? Nesses topos e fundos aqui ascendentes, e depois estourou. Voltou a cair, ficou na lateralidade novamente, estourou, voltou a cair, está num período de lateralidade, nesse período aqui, ó. Se a gente analisar os anos, por exemplo, ele passou 4 anos de lado, depois subiu. Passou 4 anos caindo e de lado, e no quinto ano subiu. Passou mais 4 anos caindo e de lado, e o quinto ano se dará em 2026. Se a gente pegar o dólar Petax, detalhe, cada barra dessa é uma semana, tá? Cada barrinha dessa equivale a uma semana de negociação. Esse é o dólar Petax, que é o dólar, o índice de referência do Banco Central. Né? O Banco Central ele faz 4 medições ao longo do dia, às 10, às 11, à meio-dia e à 1, e ele tira a média, ele pega essas informações de compras e vendas dos players e tira a média do dólar Petax. Tá? O dólar Petax, ele não tem ajuste, ele é fidedigno. Então, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é quando o Brasil trabalhava no sistema de bandas cambiais. Logo depois do real, quando saiu o real, foi estipulado bandas, onde o dólar ele só podia andar naquelas bandas e o Banco Central ia intervindo, comprando e vendendo dólar, né, fazendo swap cambial, para manter o dólar dentro dessas bandas. Então perceba que ele não saía, não escapava. Quem é da época lembra, o dólar chegou a bater a 80 centavos. Então, com 80 centavos de reais, você comprava um dólar. E aí, o que aconteceu? O Brasil sofreu um ataque especulativo em 99, porque, tá aqui, ó, 99, se vocês olharem aqui embaixo, o ano de 99, porque as reservas internacionais do Brasil foram se esgotando. Porque como que o Banco Central faz a compra e venda de dólar para tentar segurar o dólar? Com as reservas internacionais, tá? Então, aqui o Brasil começou a perder muitas suas reservas internacionais, tanto que ele teve que fazer um empréstimo no FMI nessa época.
Os especuladores enxergando isso, aconteceu uma crise da Coreia, nessa época, da Rússia. E o que aconteceu? O Brasil sofreu um ataque especulativo. Eles enxergaram que a moeda brasileira, que o Brasil estava se utilizando muito das reservas para segurar o câmbio, essas reservas estavam se esgotando. O que eles pensaram? Bom, eles não vão conseguir segurar. Vamos apostar contra a moeda. E entraram forte contra a moeda. O Brasil sofreu ataque especulativo, teve que soltar o sistema de bandas cambiais e o dólar passou a ser flutuação, que é utilizado na maioria dos países, nos países capitalistas. Só que aqui no Brasil é flutuação suja, onde o Banco Central ele vende e ainda compra dólar, faz o swap cambial para tentar equilibrar este câmbio. No final do ano passado, o Banco Central fez muito isso. Ele vendeu dólar, muito dólar, então ele tirou dólar à vista, então ele jogou mais dólar na economia para aumentar mais a oferta, tá, de dólar disponível para tentar derrubar o preço. Tá? Quando ele faz isso, ele utiliza das reservas internacionais dele. Ou em linha. Em linha, o que, que é? Ele deixa uma programação de recompra desses dólares com algum player a uma determinada taxa no futuro. Então, isso daí não sai das suas reservas internacionais. Então, esse é o dólar Petax. Voltando aqui, Brasil, a partir de 99, passou a ter a flutuação suja, né, que é chamado. E o Petax, ele segue o mesmo padrão. É o mesmo padrão do dólar futuro, tá? Vocês enxergarem aqui, seguindo o padrão, para onde vai o dólar, do dólar futuro desse aqui, utilizando a análise gráfica, para cima, principalmente em 2026, tá? Voltando aqui, deixa eu parar de compartilhar com vocês. Se nós temos um gráfico indicando isso, nós vamos partir agora para outra premissa, as projeções do governo. Quais são as projeções do governo com relação à dívida pública, ao aumento de gasto? O que isso tem a ver com o dólar? Tudo. A fragilidade nas contas públicas. O Brasil não vai ter ajuste fiscal. A Simone Tebet disse que o Brasil não vai ter ajuste fiscal até 2027. O Lula não quer fazer ajuste fiscal. A popularidade do presidente caiu muito por conta do descontrole, do próprio descontrole fiscal, fez com que a inflação subisse demais. E os juros, automaticamente, para você conter a inflação, o Banco Central se utiliza de 4 ferramentas monetárias, sendo uma delas a Selic. Compulsório, open market, redesconto, não vamos falar deles, não é tema para esse vídeo. O Banco Central tem que subir a taxa de juros. A inflação subindo mexe no bolso brasileiro. A taxa de juros subindo, as empresas investem menos. Poxa, eu vou investir numa expansão da minha empresa para criar mais empregos, se bem que o emprego no Brasil está abaixo da média Nairu. O que é a taxa a média Nairu? É uma taxa de desemprego de equilíbrio. Abaixo dessa taxa, que é 7, 7,5, que a Nairu é taxa de desemprego não causadora de inflação. Abaixo disso, você tem muitos empregos, criado muita gente com renda, muita gente consumindo, pressiona a inflação também. Tá? Então, o Brasil está nessa linha de baixo. O Brasil também está com um PIB muito elevado, por conta dos gastos do governo e dos consumos das famílias. Porque não é por conta do investimento das empresas. Né? O PIB é composto por consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo e exportações líquidas, importação versus exportações. Isso que o PIB é composto. Hoje, o Brasil está com fragilidade nas suas contas externas, e eu vou falar sobre isso, que envolve importação e exportação. As empresas não estão investindo, porque a taxa de juros está muito alta, ele vai fazer o cálculo, o TIR, né, a taxa interna de retorno de um determinado investimento. Quando você tem uma taxa livre de risco aqui, que é a Selic, pagando hoje 14,15, a taxa, pagando 14,15, sem risco, risco soberano. Se eu fizer um cálculo aqui do meu investimento, mais o risco, porque investir numa empresa, o negócio em si é um risco altíssimo. Eu falo, não, vou deixar meu dinheiro rendendo aqui. Vai me render mais de 1%, sem eu fazer nada, 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 nada. Então, o risco compensa eu deixar meu dinheiro investido. Eu não invisto. Mesmo porque, se eu for investir, o custo desse investimento vai sair muito alto, porque as empresas elas não se utilizam do capital próprio, vendo que o capital próprio é muito mais caro que o capital de terceiros. Né? Se você fizer a conta do capital próprio, é muito mais caro que o capital de terceiros. Então, as empresas utilizam o capital de terceiros para financiar suas operações, suas expansões, enfim.
Vendo isso, o PIB do Brasil ele está inflacionado, ele está anabolizado pelo gasto do governo e pelo consumo das famílias, vendo que o governo está estimulando, aumentando a base monetária, dando dinheiro para a população, principalmente agora. O que ele fez agora? Isso já vem acontecendo, mas agora ele está isentando o imposto de renda até quem ganha 5 mil. É ótimo isso, tá? É ótimo. Dando crédito para consignado com uma taxa um pouquinho menor, mas se a gente analisar o risco-retorno, sendo que o governo vai tomar até 10% do seu fundo de garantia, se você for demitido e tiver o empréstimo, o banco vai pegar esse dinheiro seu do fundo de garantia, vai descontar da sua folha salarial. Se você se endividar mais, acabar se enrolando, não tem jeito de deixar de pagar o banco, o governo, porque vai descontar da sua folha salarial. Então, qual é o risco para o governo? Ainda que a taxa está muito alta, ainda se considera um risco. Então, ele liberou esse crédito, é ótimo, um crédito mais barato é muito bom, mas não é o momento. Você já tem um PIB, um hiato do produto positivo, que é o PIB potencial. Ele está muito mais alto desculpa, o PIB efetivo, ele está muito mais alto do que o PIB potencial. Então, você tem um hiato do produto positivo. O que acontece? Você tem uma máquina aqui que ela está produzindo. Ela está no limite de produção dela, que é o PIB potencial do Brasil. Não dá mais para produzir. Se você quiser fazer essa máquina produzir, comprar produtos dessa máquina, você tem que pagar mais caro, certo? Eu vou ter que investir, eu vou ter que aumentar a produção. Só que esse investir e esse aumentar a produção é tudo muito no longo prazo. No curto prazo, não dá tempo. Eu vou subir o meu preço. E é isso que acontece. Você tem mais demanda do que oferta. Então, essa é a situação atual do Brasil. Taxa de desemprego alta, muito por conta do estímulo do governo e não investimento das empresas. Por isso que o PIB está anabolizado. Isso causa pressão inflacionária. Tá? Causando pressão inflacionária, subindo a taxa de juros. Mas um detalhe, a dívida do governo está muito mais atrelada a pós-fixado, ou seja, Selic e IPCA mais do que pré-fixado, e de curto prazo. A dívida pública está subindo versus o PIB, está subindo. Então, os investidores estrangeiros já começam a observar isso. Né? E isso tem tudo a ver com as dívidas externas que eu vou falar, com as contas, com a conta corrente do Brasil. Eles já estão de olho nisso. Então, o Brasil está tomando, ele tá emitindo mais dívida a curto prazo e pós-fixado. Pós-fixado não te traz previsibilidade. E se ele continua gastando, olha só que coisa, que ciclo. Se ele continua gastando, a taxa de juros, a inflação continua subindo, a taxa de juros tem que continuar subindo, o Banco Central tem que continuar subindo. Isso, inclusive, isso aí pode cair o Brasil pode entrar numa dominância fiscal, onde o Banco Central não consegue, ele perde a credibilidade, não consegue conter a inflação. Ainda não estamos nesse ponto. Então, o que acontece? Essa taxa de juros sobe, automaticamente aumenta os juros da dívida pública, automaticamente os investidores pedem mais retorno para investir no Brasil, começa a gerar desconfiança de que o Brasil não vai, pode ser que ele não consiga cumprir com os seus pagamentos, dar o calote, e acontece a fuga de capital estrangeiro. Fuga de capital estrangeiro, dólar para cima. Tá? Então, as contas públicas já estão bem frágeis, ainda mais com as projeções do governo, de que não vai ter ajuste fiscal, de que o ajuste fiscal só depois das eleições. As eleições estão aí ano que vem. Tudo isso contribui para a alta do dólar. E aí a gente vai para onde? Para as contas externas agora. E está acontecendo uma briga entre governo e Banco Central, né? O Banco Central é responsável pelas políticas monetárias, creditícias e cambiais. Então, ele tem que se utilizar de ferramentas para conter o câmbio, ele tem que se utilizar de ferramentas para conter, isso falando de monetário, né? Para conter desculpa, cambiais para conter o câmbio, monetárias para conter a inflação e creditícias para regular o crédito, para equilibrar o crédito. Mas aí o governo vai lá e libera mais crédito. O governo vai lá e gasta mais, aumentando a inflação. Então, entra nesta guerra. E falando em guerra, nós entramos nas contas externas. As contas externas também estão fragilizadas. Se a gente pegar o déficit das contas externas, que foi agora
divulgado pelo Banco Central, vamos mostrar aqui para vocês, é de 3,8% do PIB. É muita coisa. Em 2014, eu tenho esse dado aqui, no governo Dilma, tá? E a gente tem muitas similaridades. Lembra que no governo Dilma o câmbio também estourou. Ele começou lá atrás, em 2011, a 1,80, mais ou menos, e chegou em 2014 a bater mais de 4. Tá? 2014, 2015. Mas vamos analisar aqui as contas externas, que também causam muito temor aos investidores estrangeiros. Então, aqui, ó, o site do Banco Central, tá? Tá aqui a estatística do setor externo, e tá aqui, ó, as transações correntes do balanço de pagamento foram deficitárias em 8 bilhões em fevereiro de 2025, ante-déficit de 3,9 bilhões do mesmo mês do ano passado. Superávit comercial recuou em 5,4 bilhões. Cadê aqui o PIB? Aqui, ó. Nos 12 meses encerrados em fevereiro, somou 70 bilhões, ou seja, 3,28% do PIB. Ante 65 bilhões, 3,3% no mês anterior, e 23 bilhões, ou seja, 1,07% do PIB em fevereiro de 24. A gente saiu de 1% do PIB em fevereiro de 24 a 3,28% do PIB em 28. Em 25. Por que isso? Vamos lá. Mais uma vez, taxa de juros alta, empresas não investindo, governo gastando, estimulando a demanda. Então, a população... Vamos voltar aqui que eu quero pegar uma estatística aqui antes de eu falar isso. O histórico. Quero mostrar o do governo Dilma. Eu ia mostrar, acabei esquecendo. 2014, 2013, 2014, 2015 agora. Tá, a gente já vê isso. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Em 2014, o déficit equivalente a 4,05 do PIB, tá? Estamos caminhando para isso, ok? Tá. O que que isso significa? O que que isso tem influência com o dólar? Tudo. Primeiro, é porque que isso está aumentando, tá? Vamos lá. O governo está estimulando o consumo das famílias. Está gastando, estimulando o consumo das famílias. As empresas estão aqui, tá? O PIB potencial do Brasil está nesse nível aqui. Para as empresas, então vamos lá, o que que isso significa? Com o governo estimulando as famílias, tá? Gasto das famílias, sem infraestrutura, sem expandir o PIB potencial, o que que acontece? As empresas elas têm que importar mais para suprir a demanda. Então, acaba que eles importam mais e isso encarece também, visto o preço do dólar que está. Isso acaba encarecendo também, gerando pressão inflacionária. Tá? Aí, alguns economistas até falam, né? Mas os investimentos diretos conseguem. Investimento direto é diferente de investimento em mercado de capitais, né? Quando a gente fala de quanto que entrou de recurso externo em investimento direto, é direto nas empresas mesmo. Mercado real. Mercado de capitais é diferente. Investimento em portfólio. E aí, se a gente considerar que o nosso estoque da dívida, 10% está na mão de gringo, da nossa dívida, 10% em portfólio, investimento em portfólio, mercado de capitais, não investimento direto, 10%. Eles enxergando essa fragilidade, ou seja, aumentando o nosso déficit público, aumentando o nosso déficit nas contas externas. O que é contas externas? É a balança de serviço, balança comercial e transações unilaterais, tá? Só para ficar claro, não vou explicar cada um aqui, também é para um outro vídeo. Isso são as nossas contas externas. E déficit mostra o retrato do que o governo está fazendo. Mesma coisa no governo Dilma. A gente está vendo muita similaridade. Taxa Selic, meta Selic, no mesmo patamar, se a gente olhar, pegar o mesmo período, a Selic do governo Dilma chegou nesse patamar também. Os investidores estavam pedindo retornos acima de 15%, por exemplo, no Tesouro pré-fixado.
tanto naquela época como agora. A inflação naquela época começou a disparar, a inflação aqui também começou a disparar, o dólar lá começou a subir, aqui também começou a subir, pô, bateu 6,30, está corrigindo, o pessoal colocando lucro no bolso, movimento normal, de topos e fundos ascendentes, é assim que funciona o mercado. E as dívidas externas, as contas externas, desculpa, as contas externas com déficit mais ou menos parecido. O que veio depois de tudo isso? Veio um dólar mais alto, veio uma crise ferrada, porque não tem jeito. Para conter a inflação, você tem que ter aperto monetário, você tem que se utilizar das quatro ferramentas monetárias, principalmente a Selic, e aí você restringe o crédito, restringe o investimento das empresas, consequentemente o consumo das famílias, o governo tem que parar de gastar, só que ele não vai parar de gastar só em 2027, e aí pode vir uma recessão muito, mas muito forte. E é necessário. Se não tiver recessão, a gente não vai conseguir controlar essa inflação. Tá? E o dólar vai subir, os investidores vão tirar recursos daqui. Por isso que é muito provável que suba. Voltando nas contas externas, nas dívidas externas. Os investidores estrangeiros, olhando isso, a fragilidade da conta pública, da dívida pública, e a fragilidade das contas externas, eles falam, bom, eu vou tirar meu capital do Brasil. O risco está ficando muito grande. Eu vou para outros países emergentes. Ou vou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, essa questão, o tarifaço do Trump, tá, ele influencia diretamente na inflação americana, consequentemente na taxa de juros americana e, consequentemente, aqui no Brasil também, no mundo todo. Pode causar uma pressão inflacionária no mundo inteiro. Tá? E se a inflação nos Estados Unidos se mantém alta, os juros lá vai ter que manter alto, de repente não o Federal Reserve, né, o FONC lá, não vai conseguir reduzir a taxa de juros, eu vou investir aonde? O Brasil está ficando muito arriscado, eu vou investir nos Estados Unidos. A taxa de juros lá está ótima, está altíssima, eu vou para lá. Fuga de capital do Brasil para os Estados Unidos, dólar para cima. Então, tem muitas coisas que influenciam no dólar que mostram que ele vai, muito provavelmente, subir forte em 2026. É uma certeza? Não, nunca. Mercado de, principalmente em dólar, nunca é uma certeza. São dados históricos, são projeções, são dados do mercado que a gente coleta, que a gente faz uma projeção de acordo para onde vai caminhar a economia. A gente sabe que se o governo continuar do jeito que está, a inflação vai subir, a taxa de juros vai subir mais e o dólar vai subir. É fato. Isso só não vai acontecer se mudarem as coisas. Se o governo começar a segurar gasto, e aí sim, começar a conter a inflação, o Banco Central começa a reduzir a taxa de juros, as contas externas começam a melhorar, mas isso antes da eleição, eu duvido. E falando no mundo de investimentos, já é recomendável que você sempre tenha dólar na sua carteira, ainda mais nesse momento. Por isso que é importante você dolarizar parte da sua carteira. Se você é um investidor em Bolsa Brasileira, principalmente também, tá? Porque a Bolsa Brasileira de 2008 até hoje só caiu. Eu vou mostrar para você como ela só caiu. Vou entrar no site aqui. Você vai perceber que ela só caiu. Vou compartilhar minha tela para vocês enxergarem isso. E a importância de você investir em dólar. Índice Ibovespa em dólar. Índice Ibovespa dolarizado versus S&P 500, tá? O SPX, o índice da Bolsa Americana. Topo histórico da Bolsa Brasileira em dólar, 2025. Se o dólar só se valoriza ao longo dos anos, é óbvio que isso ia acontecer. Se você não tem dólar na sua carteira, isso aqui é um índice, tá? Se a gente pegar determinadas ações pontuais, elas podem ter subido muito mais do que o índice, mesmo em dólar, tá? Eu estou pegando uma cesta de cerca de 90 empresas que compõem o índice, as mais negociadas, né? As maiores. Vale, Petrobras, os bancos, tá? E muitas outras, que são os que pesam mais no índice, tá? Se você juntar Vale, Petrobras e o sistema financeiro, os bancos, entre outras instituições, dá muito mais de 50% do índice, tá? É mais 60% do índice Ibovespa. Então,
Algumas ações pontuais com certeza subiram, tá? Mas o índice, ó, tá aqui, ó. Então é importante vocês investirem em dólar, tá? Independente se vai subir amanhã, se não vai subir. Vão fazendo aportes periódicos. Não precisa ser em dólar. Investe em nenhum ativo dolarizado. Você vai ganhar com a alta do dólar, você vai ganhar com a rentabilidade do ativo. Renda fixa, renda variável, enfim, invistam. Então, esse é o recado, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, comente, curtam, compartilhem, encaminhem para quem precisa saber dessa informação. Se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês, tá? Sobre investimento e economia. Assistam, vale muito a pena. E obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos.